Pegou fogo a polêmica entre artistas, biógrafos e editores sobre a produção e comercialização de biografias não autorizadas. O principal opositor é o grupo Procure Saber, que representa artistas como Chico Buarque, Caetano e Gil, contrário à produção e venda de biografias sem a anuência dos artistas. A Paula Lavigne, que é ex-mulher do Caetano Veloso e que representa o Procure Saber, chamou você, Mônica, no Twitter de encalhada e você, Bárbara, num programa de televisão de gay. Vocês se sentiram invadidas em suas biografias? Óbvio que esse comentário dela foi um comentário ofensivo. Tanto é que depois ela se desculpou. Óbvio que isso incomoda, é óbvio que isso invade. Agora, nem por isso eu vou passar a defender a censura, passar a defender que eles não possam mais falar de mim sem a minha autorização. Eu acho que hoje em dia não existe mais privacidade. Eu acho que a Paula Lavigne, ela foi falar, você me falou, perguntou se eu me senti ofendida dela falar sobre a minha sexualidade. Não é nenhuma novidade, eu me assumi, eu acho que em 1958, né? Eu nasci em 57, então nunca foi segredo de ninguém, e então eu não vejo o que ela tentou fazer, a não ser uma tática diversionista. Ela tentou usar uma tática malufista para não responder as perguntas que a gente estava fazendo no programa Saia Justa para ela. O Maluf me processou várias vezes. Nenhuma vez o Maluf usou desse tipo de expediente comigo. O motivo que eu fiz um artigo bastante vulgar, eu chamei de gente hipócrita, chamei a Paula de gananciosa e tal, foi para dizer que uma democracia plena é aquela em que a gente é obrigado a conviver com uma Bárbara Gância e com uma Paula Lavigne. Tem também gente elegante como a Mônica Bergamo e como o Canzian. Mas você é obrigado, numa democracia, a ter que aturar uma pessoa como eu. Mas eu queria convidar a Paula Lavigne para vir aqui conversar com a gente. Um momento mais tranquilo, mais assentado. Tem um parênteses aqui que eu quero dizer, porque um dos argumentos, a justiça não funciona. A gente tem muitos casos que funcionaram sem apelar para o artigo 20. Por exemplo, o Ronaldo Caiado já conseguiu indenização da editora Planeta, dos autores de um determinado livro, de quase 2 milhões de reais. Tem outros casos de indenização em livros, em que a pessoa consegue, inclusive, a correção do que está escrito. Eu conversei com um jurista, Miguel Reale Júnior, que foi o coordenador do Código Civil. E para entender o seguinte, até onde uma pessoa pode ir, o que é a privacidade, daí ele falou o seguinte, ele falou assim, Mônica, um artista, um político, até um jornalista, ou ele faz a sua vida numa relação com o público, então o público tem o direito de saber coisas sobre ele. Agora, é tudo? Não. Por exemplo, o psicólogo do Chico Buarque não pode dar uma entrevista falando sobre o que o Chico Buarque fala, porque isso é íntimo dele e o Chico Buarque não der acesso disso a ninguém. Quando Caetano, Chico e Gil entram, eles entram achando que se tratava só de uma discussão da privacidade de artistas, com exceção do Roberto Carlos, que sabe exatamente o que está fazendo. O Roberto Carlos acha o seguinte, eu sou o dono da minha imagem, você tem uma tese sobre a Jovem Guarda, mas se você botou a minha foto lá, você tem que tirar, porque essa foto vai ajudar você a vender livro e eu não quero. É muito transparente. A nossa amiga, a Paula Lavigne, como representante desse movimento, ela estava, me pareceu assim, o teu filho apanha na escola. Aí você vai lá para consertar uma coisa, você vai lá e bate no menino que, sabe, não tem nenhum sentido. Bom, e a gente vai ver um comentário do biógrafo Mário Magalhães, que acabou de ganhar o Prêmio Jabuti nessa área, sobre o assunto biografias. Acho que há dois aspectos nisso. Primeiro, já existe uma legislação que pune calúnia, difamação. Em segundo lugar, me parece razoável se discutir se é preciso tornar a legislação mais rigorosa com crimes relativos à invasão de privacidade. Porém, o que isso tem a ver com censura prévia? Porque a censura prévia ela é antidemocrática. Ela fere os direitos gerais de liberdade de expressão e de informação estabelecidos na Constituição de 88. Não dá o Brasil continuar tendo uma lei que impede que se conte a história de personagens que se tornaram quase todos eles figuras públicas por decisão própria. É inacreditável que a gente não possa contar a história do Paulo César Cavalcante Farias, o famigerado tesoureiro do presidente Fernando Collor, sem pedir autorização para os herdeiros dele. Pela legislação atual, eu não posso contar que ele, na verdade, não foi morto pela Suzana Marcolino e ela também não se suicidou depois. A verdade foi consagrada em julgamento pelo júri popular, mas os filhos e os irmãos do PC insistem em dizer
que a Suzana matou o Paulo César. Ou seja, numa biografia do PC Farias que teria que ser autorizada, o relato teria que ser uma mentira, né? A mentira que inventaram de que a Suzana era uma assassina.